Bora lá! O mistério do jogo de Fazenda Macabro. Isso aqui eu fiquei curioso, como sempre, o grande Drum Hatak aqui, Vamos né? lá. Fazendo. Todo Vamos esse lá. resumo. Opa, bom? Antes do vídeo começar, nós temos um patrocinador. Caraca, todos os Caraca, vídeos mano. dele tem patrocinador, mano. Ó, link aqui, Vai link lá, aqui. gente. Vai lá, vai lá, vai Vai lá. lá na descrição. Apoia ele. Vídeo. Como um vídeo antigo também, nem sei se a publicidade tá valendo mais. Mas. Na dúvida, vai lá no link Na dele. dúvida, apoia ele. E aí, aqui é o seu youtuber quase preferido, Clone. E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês uma história que ficou bem conhecida na gringa, mas eu acho que ela não chegou a se popularizar no Brasil. Já deixo avisado aqui que boa parte das informações que eu vou compartilhar eu vi no Reddit e no canal desses dois gringos. Então fica aqui os créditos. Em alguns momentos do vídeo eu vou parar pra explicar. Vou dar um beijo nesse moleque. Cara, é difícil você dar o crédito? Não é Não é difícil. difícil. Ele em um segundo deu crédito pra tudo. É isso. Aí a gente vê uns outros canal X, não vou citar nomes, que os caras vão lá, faz o vídeo igual do gringo e não dá o crédito. Aí é foda, né? Pô, vai lá e fala, ó, viu o vídeo tal, fiz isso daqui e fiz o vídeo. Acabou, velho. Ah, esse é o vídeo, uma versão português do vídeo do fulano. É, eu fiz a versão português, porque só vi em inglês, eu achei a história legal, vim trazer pra vocês. Pronto, acabou. É isso, fechou. Coisa que muitas pessoas já sabem, mas é pra dar contexto pra aquelas pessoas que não sabem. Já deixa Undertalezinho pra nós, Meu Deus, quarta-feira. Undertale virou o novo Quarta-feira. One Piece nessa live. É quarta-feira. Tá, quarta-feira. Quarta-feira vamos jogar Undertale. avisado também que algumas partes da história são um pouco pesadas. E eu não recomendo pra menores de 14 anos. Prossiga por sua conta e risco. Existe um site muito conhecido na internet, principalmente na gringa, chamado Reddit. Dentro dele existem os subreddits, que são basicamente fóruns, onde uma pessoa pode postar um tópico com um assunto e outras pessoas podem comentar nesse tópico. Basicamente, todo assunto que existe no planeta tem um subreddit sobre ele. No meio deles existe o subreddit Tip of My Joystick, que na tradução fica na ponta do meu controle, que é uma referência à frase na ponta da minha língua. É, eu sei, eu sou um cara muito inteligente. Nesse subreddit as pessoas tentam encontrar jogos que elas jogaram na infância e só lembram de detalhes específicos. Aí as pessoas criam um tópico dando o máximo de informações possíveis e a comunidade tenta ajudar a encontrar esse jogo perdido. É comum as pessoas quererem encontrar esses jogos perdidos da infância. Todo mundo já jogou aquele jogo quando era bem pequeno e volta e meia ele começa a martelar na sua memória, só que você não consegue lembrar do nome dele e nem sabe como encontrar ele. Eu mesmo tenho um vídeo encontrando um jogo da minha infância e recentemente eu ajudei um cara no Twitter a encontrar o jogo da infância dele. Mas voltando pro Tip of My Joystick, no dia 30 de abril de 2016, um usuário chamado... Pera aí que eu tô passando um vídeo aqui. Não, mas tá pra hoje? Não tá pra hoje, tá Vou pra colocar hoje. agora. Público. Definir. Pronto. Vai. Foi. Pronto. Sparta213 criou um tópico pedindo ajuda pra encontrar um jogo que se parecia com Harvest Moon. Pra quem não conhece, o Consegui Harvest Moon foi um chegar jogo de na fazenda Lívia, de Super é. Nintendo. Eita, Ah, é. hater. Obrigado pelos 5 meses, mano. Obrigado Que pelo foi bem revolucionário na época, Valeu. quebrando o padrão de jogo de matar bichinho pra um jogo onde você tinha uma fazenda, plantava sementes, cuidava de animais e podia até ter uma esposa. Era tipo um Que Stardew legal. Valley, só que bom. Brincadeira, calma, abaixa essa arma. No tópico Sparta213 escreveu: eu não sei quase nada sobre esse jogo. Tudo que eu consigo lembrar é que ele era tipo Harvest Moon, mas com uma reviravolta sombria. O jogo começa com você e sua esposa. Em uma noite você acaba brigando com ela e Meu mata Deus. ela com uma faca. Agora o jogo gira em torno de você cuidar da sua plantação pra sobreviver, enquanto tenta evitar do povo da cidade Meu descobrir sobre o Deus. incidente. De tempos em tempos a polícia vai na sua casa e você tem que esconder o corpo. Ah, isso aqui é um coisa do Stephen King. É uma história? É uma história do Stephen King. Isso aqui é um conto do Stephen King. Ah, é? É, tem um cara e o coisa, ele vai lá, mata, fica no poço, a polícia vem. Enfim. Ah, mas é verdade, eu lembro, tem algum filme também. Tem até um que filme é que isso, fez baseado no conto do Stephen King. Que no poço. Tava no poço. Sim. É. Aí depois ele vai, Belo. tira do poço, O coloca em tópico outro logo- canto, porque como a suspeita do poço é um negócio assim. É exatamente isso aí. Tá, já matei da onde o cara tirou a história. Agora eu vou O cara continuar. chamou a atenção das pessoas, porque é impossível você ler ou ouvir isso e não ficar curioso pra saber mais. É tão absurdo que é difícil de imaginar alguém criando um jogo assim. Se você conhece um pouco do mundo dos jogos, você sabe que o único lugar que esse jogo poderia existir seria em um site de Flash. É a única conclusão que dá pra chegar, porque era bem comum desenvolvedores de jogos de Flash fazerem jogos com temas mais pesados. Pronto, e o mistério sangrentos. acabou. Foi uma das primeiras Acabou o respostas vídeo, que deram no gente. tópico. Fazia muito sentido. E também sugeriram 2 jogos, Wild Season e Escape Land. Até que o Sparta acrescentou uma edição no tópico. Eu não faço ideia de que console o jogo era ou quando ele foi lançado. Eu sei que foi lançado depois dos anos 2000.
Eu sei que isso é muito vago, mas é bem difícil lembrar de algo que você esqueceu. E o jogo é de antes do meio de 2015. Os gráficos não eram 3D. Eu tenho 100% de certeza que não era um jogo de navegação. Já tá fake isso daqui, porque, tipo assim, como o cara não ia lembrar o console? Normalmente você não tem tantos consoles na vida. Tipo, Eu tive só se- Nintendo, PlayStation e Exatamente. computador. Tipo assim, É um, beleza. Tipo, é um desses, entendeu? É um desses consoles que eu já tive, né? Uhum. Não teve como o cara ter jogado e não ser de um console conhecido que ele já tenha tido na Só se vida você dele. teve todos os consoles do mundo na sua casa. Aí fica difícil mesmo. Não, mano. Nem gringo tem, cara. Nem gringo tem todos os consoles, relaxa. É porque geralmente Cadê? ou você é muito fã de Xbox ou você é muito fã de PlayStation. Tipo, a galera sempre prefere um E ou se o outro. bagulho é antigo dos anos 2000, o que tava bombando? PlayStation e tal, não sei o que, o PC. Mas, cara, não lembrar a plataforma que você tá jogando é muito difícil. O Wild Season foi um jogo lançado em 2015 que, segundo a sugestão, ele era um Harvest Moon mais adulto. Só que a história do jogo não tinha nada a ver com o jogo do Sparta. E o Escape Land até tinha elementos de fazenda e policiais pra você despistar, só que o gráfico dele era 3D e ele não era nada parecido com Harvest Moon. Chegaram a sugerir que podia ser um jogo de terror feito no RPG Maker, mas ninguém encontrou nada. Ele infelizmente não tinha mais nenhuma informação pra acrescentar além das que foram escritas no tópico e não sabia dizer em que época da vida dele que ele jogou o jogo. O período entre 2000 e 2015 é muito grande pra encontrar alguma coisa. A parte mais estranha foi Sparta afirmar com certeza que não era um jogo de navegador. Ele dizia Então, mas ó, o pessoal do chat tá falando aqui, ó. Mas com jogo de PC é difícil de lembrar o nome. Mas PC Mas é se o fosse console. PC, exatamente. Console é a plataforma. Se fosse PC, ele falava, era um jogo. Jogo de no PC. computador. Pô, se é Flash, pô, é um jogo de computador. Então eu jogava isso no computador. Cara, eu tinha jogo que eu também não lembro o nome, mas eu sei que eu jogava onde? No computador. Porque se não é no computador é PlayStation. O PlayStation eu lembro mais ou menos dos jogos, tá ligado? É isso. E isso daí que o pessoal tá falando que gringo tem todos os consoles é mentira. Eu conheço várias pessoas que cresceram fora do Brasil e esse rolê só se a pessoa tiver muita grana, senão os pais não têm dinheiro infinito, em qualquer país que seja. E console sempre foi caro. Atari era caro pra família, Nintendo era caro pra família, porque a gente tem a visão porque a gente comprava os pirata aqui, tá ligado? Então, e aqui era caro mesmo assim. Mas lá na gringa, não era assim, pô. É tanto que o moleque lá, o vídeo que é famoso é o moleque Nintendo 64. Ele tá pirado por quê? Porque é difícil ter um console. Não é tão fácil assim você comprar e ter, tá ligado? Não é só porque tá na gringa que o cara é milionário. Então, por isso que eu falei. Isso daqui é estranho, porque você lembrar um console que você tem, normalmente você lembra, né? que o jogo tinha uma qualidade superior. E logo, se não era de navegador, não era de flash. E algumas pessoas questionaram isso, porque seria impossível alguém lançar um jogo com um tema desse para um console de forma oficial. A essa altura, o mais provável é que a origem desse jogo seja seus sonhos. É exatamente o tipo de coisa que um sonho cria. Algo que você gosta ou pensa na vida real, como Harvest Moon, misturado com algum incidente horrível que o sonho faz você sofrer, pela culpa que você sente. Enquanto ninguém à sua volta percebe, mas suspeitam de você. Todo mundo tem um sonho de culpa. Esse parece ser o seu. Você Caraca! provavelmente confundiu com a vida real. Foi assim longe. como todo mundo faz às vezes. Pelo fato do jogo ser esquisito e o tanto de gameplay e arte que teriam que criar, eu duvido muito que alguém tenha feito um jogo assim. A parte que ele explica que pode ser um sonho é um pouco confusa, mas o cérebro realmente costuma fazer isso de criar situações Sim. aleatórias em sonhos Efeito por conta da Mandela. culpa que nós sentimos por ter feito alguma coisa. E Não, sonhar mas- com jogos todo mundo sonha. Às vezes misturamos jogos que já existem ou criamos jogos totalmente novos na nossa cabeça. Eu, por exemplo, já cheguei a sonhar com um jogo tão legal que quando eu acordei eu fiquei triste por ele não ser real. Então, era uma teoria muito válida. Com 122 upvotes e 37 comentários, o tópico do Sparta caiu no esquecimento, sem novas informações e sem novas sugestões. O que parecia ser o fim daquela busca, na verdade foi só o início. Dois anos depois, no dia 17 de dezembro de 2018, um usuário com o nome de David Spade AMA postou um tópico no Tip of My Joystick com o título PC Evil Farming Game, que na tradução literal fica O Jogo de Fazenda do Mal. Tem esse jogo que eu baixei por volta de 2006, foi antes de trocar as peças do meu computador e eu acabei perdendo. Computador. Era um jogo de fazenda estilo Stardew Valley, onde você mata sua esposa, então tenta fingir que nunca matou ela. E isso era o jogo inteiro. Continue trabalhando na fazenda e certifique-se de que ninguém descubra o incidente. Tinha um minigame de pesca e eu lembro especificamente de pescar evidências do assassinato e o personagem desmaiar. Meu Deus. Edit, o jogo não tentava se passar por um jogo infantil, não era feito no RPG Maker e eu baixei em algum site de desenvolvedor indie. Ah. Aparecia telas com datas a cada dia que você passava no jogo e um dos personagens era um velho com barba branca. Assim, é um jogo baseado na obra de Stephen King. Pode ser. É isso. Porque a história é a mesma. As
As pessoas viram o tópico e rapidamente conectaram os pontos. Essa é uma das postagens mais votadas de todo sobre o Reddit e continua sem uma resposta. Então provavelmente não foi um sonho. Será que o OP conseguiria nos fornecer mais detalhes que esse post antigo? Uau, eu pensei que era o único. O que não foi mencionado naquele tópico é a gameplay em pixel art e as cutscenes estranhas no estilo de arte diferente. Eu baixei ele em algum site mal feito de desenvolvedor indie. O site também tinha bastante vídeos com conteúdo gráfico pra baixar. O nome era tão incomum que eu não consigo lembrar qual era. Talvez começava com Ash, mas esse pode ter sido outro site. Algumas pessoas ficaram meio céticas por conta da descrição do David ser bem parecida com o tópico do Sparta, mas o David insistia que era real e entregou todos esses novos detalhes. Com isso, as pessoas começaram a buscar pelo jogo novamente, que agora tinha um nome dado pela comunidade: Evil Farming Game, jogo de fazenda do mal. Jogo atrás jogo era sugerido e jogo atrás jogo era negado pelo David, como Gleaner Heights, Lakeview Cabin, Rip and Soul, Moirai, que eu já fiz um vídeo sobre aqui no canal, e ele chega a ser bastante parecido. O protagonista do jogo é um fazendeiro e tem uma parte que tem uma mulher ensanguentada. Só que o Moirai não tem nenhum plot sobre esposa, não tem nenhuma parte onde você trabalha numa fazenda, não tem nenhum minigame de pesca e não é parecido com Harvest Moon. Todos os jogos acabavam lembrando o Evil Farming Game em algum aspecto, mas acabava faltando todos os outros aspectos. Citaram a possibilidade de ser uma ROM hackeada de jogo antigo. Pra quem não sabe, ROM é o arquivo de jogo que é usado para rodar jogos em emuladores de computador. Algumas pessoas pegam essas ROMs e modificam elas, alterando sprites ou criando um jogo completamente novo em cima daquela ROM. Essas edições ganham o nome de ROM hack. Também citaram o fato que a história era muito parecida com a história do livro 1922, do Stephen King, lançado em 2010. E obviamente com um filme que foi lançado em 2017. A primeira coisa que eu pensei quando eu li isso foi: e se alguém fez um jogo inspirado na história desse livro? Por mais que tenha ajudado muito na busca as novas informações que o David deu, algumas delas conflitavam com as informações do Sparta. Como o fato do Sparta jurar que não era um jogo de navegador, e sim um jogo lançado para console oficialmente, enquanto o David dizia ter baixado o jogo em algum site mal feito de jogos indies. O Sparta também afirmava que o jogo não tinha um minigame de pesca. Será que alguém tava mentindo? Trollando? Ou talvez só confundindo as coisas? A busca ficou mais interessante quando apareceu um usuário chamado Udumia Bamboozle, que fez um tópico no Tip of My Joystick dizendo que ele tinha jogado o jogo muitos anos atrás e que tinha um jogo em um notebook dele que não liga mais. Ele deu a mesma descrição do jogo que o Sparta e o David. Disse que o laptop era de 2001 e que tinha comprado um laptop novo em 2003, então o jogo provavelmente era desse período. A comunidade totalmente motivada a encontrar o jogo ofereceu serviço técnico para consertar o computador dele e até sugeriram abrir uma vaquinha para pagar o conserto do computador. Ele disse que não precisava, que na semana seguinte ele ia ver se tinha conserto. Com todo mundo ansioso, ele apareceu na semana seguinte, disse que foi numa loja local e falaram pra ele que o computador estava estragado, por conta da umidez do local onde ele tinha guardado o computador. Sugeriram pra ele encontrar uma empresa especializada em recuperar arquivos de HD, pra ver se conseguiam recuperar o arquivo do jogo dentro do HD. Ele foi atrás e, segundo ele, disseram que o disco do HD estava úmido e era irrecuperável. Ele pediu desculpas por criar esperanças na galera. Eu particularmente acho que o cara só tava à toa no Reddit e resolveu trollar a galera fazendo todo mundo esperar. Porque em nenhum momento ele postou uma foto do notebook ou do HD. E pesquisando eu encontrei rapidamente uma postagem do cara do notebook em um subreddit aleatório, onde ele dizia que usava aquele perfil pra não ser identificado, com pessoas na postagem chamando ele de troll. Ele excluiu o perfil depois de cansar de trollar os outros. Acredite em mim quando eu digo que existem pessoas que levam trollagem como profissão. É tudo que elas sabem fazer. A busca não parou. As pessoas queriam encontrar esse jogo, não pela nostalgia do Sparta ou do David, mas porque elas não conseguiam aceitar um jogo com um tema absurdo como esse ficar pra sempre perdido na grandiosidade da internet. Só que a comunidade ainda era pequena, só a galera do Reddit sabia da história. Até que no dia 16 de janeiro de 2020, o youtuber Nexpo lançou um vídeo chamado Crônicas do Reddit, onde ele conta histórias esquisitas do Reddit e no final do vídeo ele conta a história do Evil Farming Game. Logo em sequência, no dia 29 de janeiro de 2020, um youtuber chamado Wang fez o primeiro vídeo dele sobre o Evil Farming Game. Graças a esses dois, a história se popularizou a ponto de milhares de pessoas começarem a buscar pelo jogo e dar novas sugestões nos comentários dos vídeos. As pessoas ficaram tão motivadas que criaram um subreddit próprio, o r/That Evil Farming Game. Qualquer pista nova e qualquer pista desmentida era postada lá. Juntaram 12 mil membros. Eles tinham um tópico fixado que era sempre atualizado com uma lista de jogos, ROM hacks, livros, filmes, que tinham histórias parecidas com o Evil Farming Game, mas que não eram o Evil Farming Game. Se eu não me engano, um grupo de pessoas sem nenhuma ligação direta ao Sparta ou David criaram esse subreddit. E depois de um tempo eles conseguiram contato com o Sparta, e sempre que aparecia alguma pista nova eles mandavam pra ele dizer se a pista estava certa ou não. Nisso já tinham se passado 5 anos desde o primeiro tópico. Com o tempo mais pessoas apareceram falando que também já tinham jogado esse jogo. E um cara disse que conhecia o site que o nome começava com Ash, que o David tinha citado. Aparentemente o nome dele era Ash and Bones, que seria cinzas e ossos.
Segundo a pessoa que sabia o nome, nesse site tinham vários vídeos de pessoas não vivendo, com música de metal tocando de fundo e uma aba de jogos baixáveis, mas nunca encontraram o site. Outra usuária do subreddit chamada PlumpDev acabou ficando um pouco obcecada com essa busca. Ela postou um tópico dizendo que baixou e jogou o Evil Farm... Mas aí é foda, porque, tipo, depois que a história se viraliza e toma conhecimento de uma galera, depois dos youtubers tendo feito vídeo, é claro que vai aparecer gente pra caralho falando que jogou o jogo. Oh, meu Deus. Aí, tipo... Eu não confio, mano, sabe? Não dá pra confiar nessa informação. Claro que vai aparecer gente falando que jogou o jogo. Se já tinha gente trollando antes, imagina eu depois que popularizou a história do Reddit. Entre 2014 e 2016, em um laptop ruim que ela tinha. Ela disse como o laptop dela era ruim, a história ela sempre é a mesma jogos coisa. gratuitos que baixava em sites. Ela inclusive lembrava o design do site que baixou e o design de um dos personagens. E ela desenhou pra comunidade ver. Esse aqui era o site. E esse era o design do personagem. Segundo ela, o jogo era acessado via um executável baixado, e quando você abria o executável, o jogo rodava pelo navegador. Algo que eu acho que é comum quando o jogo é de flash. Nisso, ela começou a acessar um site de jogos gratuitos e pesquisar a versão antiga deles no Wayback Machine para ver se encontrava algum com um design similar, mas ela não encontrou nada. Foi aí que começou a obsessão dela. Ela decidiu checar centenas e centenas de jogos que estavam disponíveis nesses sites, um por um, para ver se achava o Evil Farming Game. Nada. Alguém na comunidade havia dito que existia a possibilidade de Markiplier ter jogado esse jogo. Ela simplesmente passou por todos os vídeos antigos dele e de outros youtubers que fazem conteúdo de jogos de terror. Nada. Até que no dia 10 de maio de 2021, a PlumpDev postou um novo tópico no subreddit. Eu encontrei! O nome é The Red Sun Sets Over the Fields of Grain. É um jogo de celular. Foi removido da App Store em algum momento por violar os termos de serviços. É por isso que é tão difícil de encontrar e por isso poucas pessoas jogaram. Por mais de uma semana eu passei 14 horas por dia procurando pelo jogo, mas eu finalmente encontrei. Eu sou uma mulher cansada, mas feliz. Será? Será que depois de 6 anos de busca, finalmente encontraram? O jogo em questão compartilhava similaridades de sempre. Tinha elementos de jogo de fazenda e assassinato. O padrão. Só que segundo o Eng, esse belo bigodudo aqui do meu lado, o jogo nunca chegou a ser lançado na App Store por quebrar os termos de serviço. Termos esses que em outro site o próprio desenvolvedor falou que estava quebrando. Então quase ninguém jogou esse jogo além das pessoas próximas do desenvolvedor. Não tinha como esse ser o Evil Farming Game. Mais tarde o Sparta confirmou que infelizmente não era esse o jogo, porque ele nunca teve iPhone, então não teria como ele jogar. Mas se você para pra pensar, começa a ficar um pouco assustador o tanto de jogo e história semelhante com a do Evil Farming Game. Foda-se, se não achou, faz um. Já tem gente que vai baixar agora. Se não achou o jogo, alguém tá perdendo agora muito alguém tempo. Desenvolve, porque já tem uma comunidade que quer jogar esse jogo. É só ser bom. É só tá fazer com a faca e o queijo na mão. No dia seguinte, a PlumpDev assumiu que tirou conclusões precipitadas quando encontrou esse jogo de celular. Ela falou que estava virada sem dormir e acabou ficando animada demais com a descoberta. Junto no tópico, ela fez uma edição adicionando um comentário muito interessante. Ela disse que acha que existem múltiplos jogos que as pessoas confundem com o Evil Farming Game. Coloquei 15, 20. Ah, tá. Mas era isso mesmo? Pera aí, gente. Fiquem aí. Torra o enquanto isso, vai deixando se inscrever no canal, vai deixando o like no vídeo aí, quem tá no YouTube. 15 minutos. Manda vídeo quem tá aí. Aí, caraca, aí. Eita, no timing certo. Nossa, mãe. Acho que ainda falta um pouco, na verdade. Então põe mais. Normalmente é bem torradinho, não é? Por fora, por dentro continua mole. Ah, então talvez seja... Abre um e prova. Melhor deixar o tempo, certo? Ó. Não é assim não que fica? Deixa eu ver. Cadê? Não, mas tá bem. Tá durinho por fora. Ai, porra, tá quente. Ué, acabou de sair, né? Dadinho de tapioca. Parece que tá bom, assim. Aqui. Vamos provar. Dá pra ver? Dá pra ver. Parece uns pão de queijo. pão de queijo. Parece uns pão de queijo. Hack Segundo da ela, a Lari. descrição que as pessoas dão sobre o jogo mudam drasticamente e às vezes acabam contradizendo outras. Ela dá de exemplo que o Sparta e o David falam que o jogo era focado em cuidar da fazenda e era bem focado na história. Basicamente um RPG de fazenda. Mas o jogo que ela e outros se lembram era um jogo arcade, em que você tem que esconder o corpo e evitar a polícia. Tá todo mundo viajando aí já. Com quase nenhum texto ou personagens adicionais. É uma teoria que faz muito sentido e dá pra levar em consideração.
Mas se existe mais de um Evil Farming Game, como que em 6 anos de busca, ou em 1 ano de subreddit, não encontraram pelo menos um? Então... Várias vezes pareciam que estavam bem perto de descobrir alguma coisa, para depois descobrir que a informação ou a imagem que tinham era falsa. Fake como news. esse print que o Sparta disse que não consegue reconhecer o jogo pela qualidade, e esse outro jogo todo esquisito que criaram só pra enganar a comunidade. Chegou até a ter uma teoria que não existia jogo nenhum, e na verdade o tópico do Sparta era uma forma quase que inconsciente dele confessar um crime que ele tinha cometido. Não, mas também não é pra parecia tanto. estar no patamar de antes, sem grandes novidades sobre a existência do jogo, até o dia 13 de junho de 2021. Quando o mistério... Então o Stephen King tá fudido, né? Porque Então, ele escreve terror. Ele escreveu o livro e tá confessando. Mano, escreveu terror há 30 anos aí, porra, mano, calma aí, né? Muito rápido. Caraca, mano, relaxa. Finalmente foi solucionado. E eu não sei se vocês estão preparados pra ouvir isso, mas eu vou contar. Vai. Um inscrito do Weng chamado Equals Snake, depois de assistir o vídeo do Weng sobre o jogo, lembrou de uma coisa muito específica, de uma live de 6 de junho de 2015, do youtuber Vinesauce, onde ele estava jogando um jogo de PS2 e no meio da gameplay ele começa a falar sobre os jogos que os amigos dele alugavam na infância. E um dos jogos que ele cita é o Body Harvest, de Nintendo 64. E ele disse que achava um nome muito estranho, que o nome fazia ele pensar em Harvest Moon, e aí ele fez um trocadilho com o nome Body Harvest Moon. Body significando corpo ou cadáver e Harvest, colheita. E aí ele começa a falar coisas tipo, imagina se existisse um jogo assim. E as palavras que ele fala logo em seguida é... Just regular Harvest Moon with your wife, and midway in the game you have an argument with your wife, and you accidentally kill her with like a barbecue kebab rack. You impale her accidentally, and you're like, oh shit, I didn't mean that. At the same time as you gotta like manage your farm, you know, raise your chickens and milk the cows, you also gotta like hide the body from the cops sometimes. Yeah. Um fã do Vinesauce clipou essa parte da live e fez uma versão animada dela, que acaba lembrando um pouco um jogo. As pessoas foram atrás do Sparta pra conseguir alguma resposta, mas ele demorou pra responder. E enquanto ele não respondia, começaram a juntar outras informações no tópico. Encontraram uma mensagem de março de 2020, no Discord do subreddit, que era um print de um cara que tinha conversado com o Sparta no privado. Obrigado por me contatar. Desculpa por demorar pra responder. Eu honestamente não tenho mais informações além das que foram apresentadas. Eu simplesmente aceitei que posso ter sonhado com isso em um estado meio acordado, meio dormindo, enquanto assistia uma live stream. A stream possivelmente era do Vinesauce, se você quiser procurar. Mas são horas e horas de gravações. O usuário do Discord disse, hora de começar a procurar por streams do Vinesauce do início de 2016. Mas ninguém deu atenção na época, nem o próprio Sparta. Até que o Sparta apareceu pra checar o clipe do Vinesauce e disse o seguinte, então gente, eu acabei de ver a animação que fizeram do Vinesauce, que alguém aqui encontrou, e por mais anticlimático que isso possa ser, eu acredito que é bem possível que essa seja a origem do jogo. Tudo encaixa perfeitamente. E eu costumava cair no sono toda hora assistindo os vídeos do Vinesauce. Sim, senhoras e senhores, esse é o Evil Farming Game. Uma piada feita pelo Vinesauce em uma live de 2015. Imagina a galera que passou 6 2 anos meses depois do subreddit ter sido criado. Mas só agora descobriram isso. procurando pra no final Um ser fim isso. extremamente anticlimático. E agora fica a pergunta, será que todo mundo além do Sparta que disse que jogou um jogo parecido tava mentindo? É claro que sim, mano. Sim, mano, oxi. Tava trolando? Sim. Tava louco? Sim. Seria só um grande efeito Mandela onde o cérebro das pessoas criou memórias falsas, com base em pequenos fragmentos de memórias reais? Por que o Sparta nunca mais citou essas informações que ele contou pra esse cara no privado? Se em março de 2020 Até porque falaram que ele dizia teve vários jogos parecidos também. Porque o Sparta queria chamar atenção. Tava ficando famoso. E o cara foi alimentando o rolê, mano. Ele foi alimentando. aceitado o fato de que podia ter sonhado com isso? Será que no fundo ele gostava do que ele tinha criado? De ter Sim, colocado claro. milhares de pessoas Claro. pra buscar um jogo que nunca existiu? É uma teoria válida, mas ao mesmo tempo ele nunca pareceu se importar muito com a busca, já que ele demorava pra responder as pessoas quando surgiam informações novas. E durante esses 6 anos ele em algum momento teria cansado de enganar as pessoas, caso a intenção dele fosse... Você está... O ser humano, ele é um bagulho muito doido. Tem muita gente ruim no mundo. Tem muita gente doida no mundo. Não pode confiar nas pessoas, gente. Não tem como. realmente enganar os outros. Repetindo mais uma vez, o Evil Farming Game do Sparta nunca existiu. Ele só caiu no sono assistindo a live do Vinesauce e acabou sonhando com o que o Vinesauce estava falando. O Vinesauce chegou a fazer um vídeo resposta sobre. Ele não fazia ideia da existência dessa busca e pediu desculpa diversas vezes por fazer as pessoas perderem tempo com isso. Ele não com tem uma culpa risada nenhuma. maléfica no meio.
Tá. E agora você me pergunta, é isso então? Foi tudo um sonho? É. Foi tudo uma perda de tempo? Aham. Na minha opinião, São não. Paulo pra Eu acredito ficar muito na em teoria da primeiro Pump lugar no ranking kkkk. Eita! Manda beat pra me passar, é galera kkkk. Aí, pessoal, manda beat, hein? O ranking tá resetado do mês. Quero ver vocês aqui, hein? Redefine no mês que vem. Gente, apoia nós, manda uns beatzinhos aí. devs que conforme o tempo foi passando, as pessoas foram associando múltiplos jogos ao Evil Farm Game. E por mais que a maioria desses jogos possam não ser parecidos, tem pelo menos 2 jogos que são extremamente parecidos com a história. O jogo que o David contou e o jogo que a Pump Dev contou. Existe por aí perdido na internet um jogo de um fazendeiro que comete crimes e no tempo livre dele ele pesca. Coisa que no sonho do Sparta e na live do Vinesauce nunca foi citada. Pra muitos a busca já acabou e só seguiram com a vida deles, mas na minha opinião ela não acabou, não até encontrar nesse jogo que tem um minigame de pesca. Além disso a Pump Dev disse que tem o jogo no HD do notebook antigo dela, que também estragou. Mas diferente do troco que eu contei mais cedo, ela mostrou que comprou uma peça de $100 pra tentar fazer o HD voltar a funcionar. Pode ser que ela consiga consertar e essa história tenha mais de uma conclusão. Então, senhoras e senhores, a busca não acabou. Confia demais em gente que nunca viu na vida. É o famoso I want to believe, tá ligado? Eu quero acreditar. Todos os dias ou da semana se encontrarem um jogo novo, eu vou atualizar vocês pelo Mano, faz um fixado jogo. no vídeo. Faz um jogo. Eu faria. Faz um Eu jogo faria pra um jogo. caralho. Ou tem uma puta história aí. Já a história tá feita. História mó legal, interessante. cara. História Sim. legal. Eu jogaria em live. História interessante. Eu jogaria em live. História interessante, né? E é isso, mano. Bora jogar isso daí que o pessoal sonhou. Mas por esse vídeo é isso. Eu não sei se eu fui o primeiro brasileiro a falar do assunto, mas quando eu pesquisei não encontrei nenhum outro. Então eu espero de verdade que Já vocês estão tenham fazendo? gostado. Pô, quero ver, Deixa hein? o like no vídeo, Nice. se inscreve no canal, dá uma rasteira na sua avó e não esquece de olhar a descrição do Meu vídeo. A parte do Razera na avó, não. Obrigado, até o próximo vídeo aí. Comenta aí, o que você acha? E, gente, não vamos perder tempo na discussão do console ou não console? Foda-se. Tá bom? Porque o pessoal do YouTube gosta de discutir por nada. Então tá bom. Ele tem um console, não lembra, viu? Ele tanto ele não lembrava o Vai console. reclamar na casa do